O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe seguiremos repercutindo a guerra na Ucrânia. Coluna aberta. Biden pede ao Congresso 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Pois é, lembrando, né, os nossos blocos sobre a guerra na Ucrânia são grandes atualizações, tá? Já estamos aí mais de 2 meses com o bloco da guerra. Tivemos o programa, né, de quando a guerra estourou, que foi quase 6 horas. Tivemos outros programas anteriores contextualizando também essas questões. Tivemos programas em dezembro falando da guerra. Então, o que a gente vai fazer é uma atualização, né, da última semana. Tá? Então, é sempre bom fazer esse lembrete, porque sempre tem alguém, não, mas faltou isso, vocês não comentaram aquilo. Não, porque vocês não comentaram a declaração de independência da Ucrânia em 1917. Tá? Não, sossega. Tá? E essa agora foi, né, a grande notícia. O Joe Biden, a gente já comentou aqui, né, ele admira muito o Franklin Delano Roosevelt. Ele, né, sempre usa o termo aí New Deal, assinou a nova Carta do Atlântico com o Boris Johnson, e agora ele chamou isso daí de um novo Lend-Lease, né, para a Ucrânia. Lend-Lease era o programa em que os Estados Unidos produziam e enviavam armamentos e outros produtos industriais para os britânicos e soviéticos combaterem contra a Alemanha nazista, né? Então, por exemplo, cerca de metade dos aviões que a União Soviética usou na Segunda Guerra Mundial vieram dos Estados Unidos. Então, esse valor de 33 bilhões de dólares inclui 20 bilhões de dólares diretamente para assistência militar. Tá? Armamento, munição, treinamento, envio de tudo isso. Eu sou ruim de matemática, Felipe, mas é mais da metade, né? Pois é, mais da metade. E 20 bilhões de dólares é 1/3 do orçamento militar russo anual. E quando eu digo orçamento militar russo anual, isso inclui salários, pensões, né? Não é... Equipamento. Exatamente. E é maior do que o orçamento anual de defesa da Ucrânia. São outros 8 bilhões e meio de dólares em ajuda para a reconstrução e manutenção de governo, e outros 3 bilhões de dólares para auxílio humanitário. E aí outra coisa interessante, né, que por esse projeto, né, por essa proposta, os Estados Unidos também começariam a enviar armamentos com potencial ofensivo para a Ucrânia. A gente já vai falar mais disso. Tá? Então, foi aprovado no Congresso, tá? Foi para a caneta do Biden. A Rússia, né, obviamente, protestou. O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, disse que o que os Estados Unidos estão fazendo é jogar gasolina no fogo. Tá? É inaceitável que os Estados Unidos despejem armas na Ucrânia. O Joe Biden disse que é um projeto de lei necessário para apoiar a Ucrânia em sua luta pela liberdade. Né? E a Rússia também afirmou que carregamentos de armamentos para a Ucrânia, em território ucraniano, serão considerados alvos militares legítimos. Tá? Já tinham feito essa ameaça. E aí, tem não sei se chega a ser um slogan, né? Mas algumas pessoas talvez tenham visto nas redes sociais, mas que tem sido muito utilizado em veículos, em meios de comunicação russos, especialmente em grupos no Telegram, e que depois desse anúncio, né, desse Lend-Lease, foi muito utilizado, é que os Estados Unidos estão dispostos a lutar até o último ucraniano. Né? Isso tem circulado bastante, como eu mencionei, em alguns canais de Telegram, alguns meios de comunicação pró-Rússia. O fato é, os países ocidentais ajudaram a Ucrânia militarmente até agora? Sim, mas nada perto dessa quantidade. Tá? A gente está falando de muita grana
que pode envolver muito equipamento. Então já se fala em envio de veículos blindados, né, veículos de transporte de tropas, envio de helicópteros para a Ucrânia, inclusive helicópteros que eram afegãos, tá, originalmente. E aí, uma das maneiras, né, de financiar esse pacotão de auxílio seria, segundo o governo Joe Biden, pelo confisco ou apropriação, enfim, de bens russos que estejam na economia dos Estados Unidos, né? O que o Joe Biden já disse de recuperar da cleptocracia russa, né? Cleptocracia, então, governo de ladrões, segundo o governo dos Estados Unidos. Só para ter um parâmetro, tá, meu caro Matias? Até esse momento, em ajuda militar direta, tá? O governo dos Estados Unidos não enviou, só dos Estados Unidos, né? Ainda tem os outros países europeus, mas não enviou 2 bilhões de dólares. Agora a gente está falando de 20. Né? Então é muita coisa e é algo que pode, sim, influenciar diretamente o conflito. Tá? Eu não vou falar em uma vitória ucraniana, porque, vamos lembrar, a Rússia é uma potência nuclear. E pelas leis russas, né, pela lei russa, as armas nucleares só podem ser utilizadas em caso de ameaça à existência, à nação ou ao Estado russo. Então, muito provavelmente, né, se nós tivermos uma operação, uma ofensiva ucraniana que entre em solo russo, por exemplo, isso poderia ser utilizado. E claro que isso também não é garantia de nada. Isso pode ser apenas, entre aspas, muitas aspas, apenas a garantia de que a luta ainda vai continuar por meses ou anos. Não necessariamente que a Ucrânia vai conseguir uma virada, enfim, alguma coisa do tipo. Outro país que mudou de postura, né? Não mudou, né? Os Estados Unidos não mudaram, os Estados Unidos aumentaram a postura. Mas a Alemanha, pela primeira vez também, vai agora enviar armamento pesado para a Ucrânia. Tá? Até esse momento, a Alemanha enviava armamento leve, enviava alguns estoques, né, de armamentos que foram herdados da antiga Alemanha Oriental, enviou capacetes, coletes, mas agora o governo alemão afirmou que vai enviar 50 veículos com armamento antiaéreo. Tá? E também estaria próximo de anunciar a entrega de 88 carros de combate para a Ucrânia. Tá? Um carro de combate de um modelo mais antigo, né, que estão em estoque, tá? Não são veículos novos nem nada, e que estariam aí prontos para serem entregues. Nesse sentido, inclusive, a Folha de São Paulo publicou uma matéria, né, comentando que a Alemanha talvez precise de ajuda brasileira, né, para poder fornecer a parte desses armamentos para a Ucrânia. Por quê? Porque o governo brasileiro, né, antes da Copa do Mundo, comprou armamentos antiaéreos alemães. Então, parte dos estoques alemães e especialmente a questão de munição, né, o abastecimento de munição, talvez tenha que ser triangulado. Né? Então, a Alemanha talvez tenha que falar, o Brasil, então, a gente vendeu esse lote de munições para vocês, mas a gente quer mandar eles para a Ucrânia. Né? Então, tem como a gente chegar num acordo? Tá? Então, repito, uma matéria da Folha de São Paulo comentando dessa possibilidade. Tá? E ainda em relação a essas operações de triangulação, ainda em relação a fornecimento da Alemanha, a Alemanha anunciou que enviaria veículos de combate de infantaria do modelo Marder para a Ucrânia, só que tem uma coisa, parte da munição utilizada por esse veículo é de produção suíça, e a Suíça falou que não vai autorizar a exportação das suas munições para a Ucrânia, tá? Lembrando que a Suíça é neutra. Então, todas essas, né, várias das novelas que a gente mencionou de fornecimento triangulado de equipamento militar para a Ucrânia continuam agora com novos capítulos e, repito, com os Estados Unidos entrando em cena, os Estados Unidos que têm as maiores forças armadas do mundo, a maior reserva militar do mundo, né? Então, assim, o que os Estados Unidos têm guardado em estoque, pegando pó, já é mais do que boa parte dos exércitos mundiais somados.
Tá? Então, vão mandar desses estoques para a Ucrânia, vão custear o transporte, vão custear a readaptação, eventual treinamento. Isso pode ter um impacto bastante notável no conflito. Nesse sentido, nessa semana, no início da semana, tivemos a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, à Ucrânia, tá? Ambos foram a Kiev, se encontraram com o Zelensky, né? Tiraram fotos e tudo mais, e tivemos uma declaração interessante. O Lloyd Austin, né, o secretário de Defesa, ele, usando uma expressão que você usou agora há pouco, meu caro Matias, talvez em um sincericídio, né, ou talvez como uma ferramenta de pressão, talvez tenha sido algo deliberado, ele disse que queremos ver a Rússia enfraquecida ao ponto que ela não possa mais fazer as coisas que ela fez ao invadir a Ucrânia e que ela não tenha capacidade de repor rapidamente os seus equipamentos perdidos na Ucrânia. Ou seja, a ideia, né, ele foi direto e reto, falando, olha, ao mandarmos armamento para a Ucrânia, temos também um objetivo de enfraquecer a Rússia. É claro que esse objetivo era evidente, notório, a gente sempre fala aqui dos interesses das potências, né, a política de grandes potências, mas dessa vez nós temos o secretário de Defesa dos Estados Unidos falando isso explicitamente. Tá? Isso vai ser, né, levou, inclusive, repercutiu também bastante. Então, ele foi bastante claro nisso. Queremos ver a Rússia enfraquecida para que ela não consiga repetir, né, uma invasão da Ucrânia. Também falando em visitas, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, português Antônio Guterres, realizou uma visita tanto a Moscou quanto a Kiev. Tá? Em Moscou, inclusive, ele conversou com Putin na mesa gigante, né? Aquela mesa que virou meme com Macron, que foi capa aqui do programa. Né? Conversaram ali sobre questões humanitárias, sobre necessidade de retirar os civis da zona de guerra. Ele, na Rússia, né, se encontrando com Putin, falou que era uma invasão russa da Ucrânia, chamou de guerra, tá? Não usou, sei lá, o termo operação militar especial, alguma coisa do tipo. Se encontrou também com o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia. Lembrando que a função do secretário-geral da ONU é de consertar os esforços da ONU. Consertar, no caso, com C, tá? De todo mundo tocar a mesma música. Né? Então, fala, olha, a questão da Ucrânia é importante, temos aqui, né, temos que ver o que a gente pode fazer. Então, precisa de alimentos, vamos aqui uma agência especializada, tá precisando de questão de vacina sanitária, agência especializada, enfim. Mas ele é uma figura politicamente neutra. Então, a viagem dele é uma viagem que ele leva uma mensagem de fim do conflito, uma mensagem de tentar, né, esforços em questões humanitárias, isso ele pode fazer. Porém, o que eu quero dizer ao lembrar que ele é uma figura politicamente neutra, que é muito difícil para que o secretário-geral da ONU consiga fazer um papel de mediação. Porque quando você faz um papel de mediação, né, em qualquer circunstância, você tem que levar as prioridades de um lado para o outro lado, né, e tentar chegar num meio termo, ou seja, você tentar mediar as concessões que serão feitas. No caso do secretário-geral da ONU, para isso dar errado, para isso ter um efeito nocivo, um efeito contrário, é muito fácil. Né? Então, vamos supor que eu, Felipe, estivesse mediando a situação entre Zelensky e Putin. Eu viro e falo, Zelensky, olha só, é o seguinte, o Putin disse que ele retira todas as tropas se você reconhecer a Crimeia e reconhecer que você é bobão, tá? Ele pode virar para mim e falar, não, Felipe, você é um péssimo mediador, né? Você não está fazendo o seu trabalho direito, eu não quero mais conversar com você. Se é o secretário-geral da ONU, ele pode falar, não, mas espera aí, você então está servindo de leve-trás dos russos? Você está servindo de garoto de recados dos russos? Né? Então, gera um impacto maior, acaba, inclusive, eliminando um possível fórum de conversa. Né? Nem sempre as conversas, nem sempre tratativas são delicadas, são simples, e muitas vezes você tem que ter negociadores ali, entre aspas, muitas aspas, tá? Descartáveis. Né? Alguns exemplos históricos mostram isso. Né? Então,
É por isso que é importante citar que o Antônio Guterres ele vai com essa posição de tentar pacificar a situação, mas ele não é exatamente um mediador. Ele não pode fazer, por exemplo, o que o Erdogan tenta fazer, né? Que aí é um cara que pode, né, botar interesses na mesa, pode botar os seus próprios interesses na mesa e tentar fazer ali tentar achar uma solução comum. E aí, enquanto o Antônio Guterres estava em Kiev, ontem, quinta-feira, dia 28, nós tivemos um ataque com mísseis realizado pela Rússia contra Kiev durante a visita, que muita gente interpretou como um recado, do tipo, olha, né, essas autoridades estrangeiras ficam indo em Kiev, mas a gente ainda pode atacar Kiev se a gente quiser, tá? E aí o Antônio Guterres disse que o ataque chocou ele, não porque estou aqui, mas porque Kiev é uma cidade sagrada para ucranianos e russos, tá? E isso foi depois do encontro com o Zelensky, tá? Em que eles falaram, inclusive, da evacuação de civis de Mariupol. Saindo dessa parte das visitas, meu caro Matias, aí a gente vai para uma outra questão interessante, que é, essa semana, de novo, nós tivemos ataques, muito provavelmente ucranianos, realizados contra alvos em território russo, tá? Novamente contra depósitos de combustíveis e de munição na região de Belgorod, que é um dos principais hubs logísticos da invasão russa. E por que isso é interessante? Porque além de ser um novo episódio, né, de ataques ucranianos dentro de território russo, ou seja, mostrando que a Rússia não está conseguindo, por exemplo, impor uma superioridade aérea, também tivemos duas declarações vindas do Reino Unido curiosas nesse sentido. Uma delas foi que o secretário de Defesa do Reino Unido disse que é completamente legítimo que a Ucrânia ataque alvos dentro da Rússia, mesmo que com armas fornecidas pelos britânicos, se for para impedir os ataques contra o seu território. Tá? Então ele não chegou a dizer, olha, pode atacar Moscou, mas depósito de combustível perto da fronteira pode atacar inclusive com armas britânicas. E a secretária de Relações Exteriores, né, a Liz Truss, disse que as forças russas é estrategicamente imperativo para o Ocidente que as forças russas sejam retiradas de todo o território ucraniano, inclusive da Crimeia. E aí vamos lembrar, aí a Crimeia é o grande impasse, porque como a Rússia considera a Crimeia parte do seu território, a Rússia pode considerar um ataque à Crimeia como, né, um ataque que justifica o uso de armamentos nucleares, o uso de armamento nuclear tático. Eu acho isso hoje improvável, porque o risco de escalada é muito grande, mas pode ser utilizado como justificativa. Atualizando os nossos ouvintes sobre gás agora. Tá? No início da semana, a Itália anunciou 3 acordos de fornecimento de gás, tá? Com Argélia, Angola e República do Congo. Tá? Vai importar gás natural liquefeito, que, claro, é um abastecimento que vai ser mais caro, tanto pela distância, quanto pelos terminais portuários, quanto pela adaptação do gás. É diferente de você receber, né, diretamente de um gasoduto, como no caso russo. Porém, prevê o desenvolvimento de novos projetos a partir de 2023 para a produção de mais de 4 bilhões e meio de metros cúbicos por ano de gás natural. Tá? Então, a Itália acaba sendo talvez um dos primeiros países a completamente sair, né, do uso russo de gás natural. A Itália, que é um país no Mediterrâneo, e isso acaba, inclusive, favorecendo. A gente já comentou algumas vezes que o Mediterrâneo é uma das grandes saídas para a Europa em questão de gás natural no médio prazo, até com as novas reservas descobertas perto do Chipre, perto da Grécia, que vão dar problema entre Grécia e Turquia em algum momento, inclusive. O norte da África. Norte da África, a gente já falou da Argélia aqui, né? E aí, quarta-feira, dia 27, a Rússia anunciou que iria fechar o registro do gás da Bulgária e da Polônia, exigindo o pagamento em rublos. Né? Lembrando, por que a Rússia quer o pagamento em rublos? Porque o pagamento em euros ela não consegue acessar por causa das sanções, e recebendo o pagamento em rublos, você faz com que a moeda seja utilizada, faz com que a moeda circule mais, consequentemente aumente o grau de confiança dela, consequentemente ela se valorize. Lembrando que o rublo, né, foi para o chão lá no início da guerra, com o início das sanções.
Então, a Rússia falou, olha, vamos aqui fechar o registro do gás em relação à Bulgária e à Polônia. Em relação à Bulgária, essa não é uma notícia tão impactante assim, porque os nossos ouvintes mais atentos já devem se lembrar que o contrato entre a Bulgária e a Gazprom já ia vencer de qualquer jeito, e a Bulgária assinou um novo contrato de fornecimento de gás com o Azerbaijão. Tá? Então, no caso da Bulgária, é mais para falar, ó, tá bom, então, já que vocês não querem mais, a gente também não quer mais, não somos mais amigos. Já no caso polonês, inclusive as lideranças europeias disseram que era uma forma de chantagem pela Rússia, né? É uma questão mais interessante, porque a Polônia usa mais gás russo, é um contrato que ainda vigoraria, né, por algum tempo, e a Polônia, segundo as autoridades polonesas, o país não vai sofrer tanto assim, porque o país tem reservas suficientes, tá? E estaria em negociação com a Noruega para adquirir gás natural norueguês, tá? Mas, então foram duas notícias essa semana bastante interessantes, e aí Áustria, Hungria e algumas empresas alemãs, como a Uniper, afirmaram que vão conseguir fazer ali um cambalacho, tá, para pagar pelo gás russo sem violar as sanções. Ainda não está claro como será feito esse mecanismo, tá, de pagamento. Lembrando, a Rússia exige, né, o pagamento em rublos. Tá? A Alemanha é um país que hoje não pode abrir mão do gás russo, embora seja uma possibilidade. Tá? Pode ser que esse programa vá ao ar e a Rússia anuncie que fechou o registro do gás com a Alemanha. Tá? Então, Hungria, algumas empresas alemãs e a Áustria, tá, já afirmaram que vão sim pagar em rublos para a Gazprom sem violarem as sanções. Por quê? Porque as sanções proíbem transações com o Banco Central Russo. Então, muito provavelmente vão usar um terceiro, tá? Vai ter uma triangulação de pagamento ali. É um termo que tem uma implicação criminosa, tá? Eu não vou usar com esse sentido criminoso, quero deixar isso muito claro, tá? Ninguém processa a gente. Mas vão usar um laranja, tá? Digamos assim, para fazer esse pagamento em rublos diretamente para a Gazprom. Para você não se comprometer, é um intermediário, Felipe. Boa, um intermediário, um atravessador. Então, vão sim pagar em rublos, vão receber o gás e não vão violar as sanções, segundo essas empresas. Tá? Como vai ser na prática, aí a gente vai ver. Saindo do gás, vamos passar rapidamente por Moldova, meu caro Matias, já que tivemos 2 incidentes essa semana na região da Transnistria. Lembrando, o que é a Transnistria? É uma faixa de território na fronteira entre Moldova e Ucrânia, que é território da República de Moldova, porém a maior parte da população é russa. Temos forças armadas russas presentes nessa região desde o fim da União Soviética, tá? E ela é, de fato, independente, tá? Ela tem autonomia, porém, de fato, ela é independente. É como se fosse uma região separatista de Moldova, pró-Rússia, habitada por russos e principalmente com forças armadas russas presentes. E o nome local é República Moldova de Pridenostovian. Boa pronúncia. E que ela ficou bastante conhecida, né, nos últimos meses, antes da guerra, por conta da participação do xerife Tiraspol, representante moldavo, entre aspas, na Champions League, que ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Exatamente. Aí o lateral foi contratado pelo Fluminense e chamam ele de Capitão Moldova. Isso eu não estava sabendo. Eu já vi no Twitter, chamam ele de Capitão Moldova, porque ele era o capitão do xerife Tiraspol, alguma coisa assim, não sei. Mas, comentários futebolísticos à parte, o que aconteceu? Essa semana nós tivemos alguns incidentes em um depósito de munição de Cobasna, tá? Que é um dos maiores depósitos de munição da Europa, tá, gente? Assim, a gente está falando de uma das principais bases
soviéticas. Sabe aquelas cenas que vem em filme, tipo, por exemplo, aquele filme Senhor da Guerra com Nicolas Cage, que a gente sempre menciona aqui, que aí você vê assim um galpão gigante de fuzis e munições e tal. Então, que inclusive era na Ucrânia, né? Porque a família do personagem ficcional vem da Ucrânia. Exatamente. Então assim, o depósito de munição de Cobás é um dos maiores depósitos de munição da Europa. E aí teve lá uma explosão, teve um incidente, e também um incidente numa delegacia, num QG de segurança, né? Usando drones e tudo mais, que, segundo as autoridades de Moldova, se tratam de russos tentando criar uma operação de bandeira falsa como pretexto, tá, para envolver a Transnistria, para aumentar as tensões e eventualmente colocar a Transnistria e Moldova no conflito. Segundo os russos, foram ataques feitos por nacionalistas, por pessoas ligadas a Moldova, por autoridades de Moldova, né, que querem ali, essas pessoas sim que desejariam, né, aumentar as tensões. Então, e segundo os russos, foi um ataque terrorista. Também tem isso. Tá? Então, também teve um ataque numa grande antena de transmissão, tá, perto de Mayak. Também na Transnistria, uma antena utilizada por forças armadas russas também. Tá? Então, tivemos aí todos esses incidentes, né, como ali uma cutucada, ou então um lembrete de que, olha, né, pode dar problema aqui e tal. E aí, saindo da Transnistria, indo para outras notícias, para a gente já fechar esse bloco aqui de atualização, o prefeito de Kiev, o Vitaly Klitschko, né, o ex-boxeador, ele decretou que a estátua, né, uma estátua de bronze, que era a Estátua da Amizade dos Povos, que foi inaugurada em 1982, né, para celebrar os 1.500 anos de Kiev, que é uma estátua que representa um trabalhador russo e um trabalhador ucraniano. Essa estátua será removida. O arco, né, do monumento, né, que é o Monumento da Amizade dos Povos, né, o arco será mantido e rebatizado como o Arco da Liberdade do Povo Ucraniano e possivelmente com um novo monumento, uma nova estátua. Então, vejam vocês, né? A gente já falou aqui, né? Temos os Fronteiras Invisíveis sobre a história da Ucrânia, sobre a história da Rússia. É uma história bastante intercalada em vários pontos. E agora nós temos, né, um ponto de ruptura causado por essa guerra. E aí eu comentei no Twitter, um tempo atrás, eu sinceramente não lembro se eu falei no programa ou não, mas assim, se a Ucrânia conseguir sair dessa guerra sem fazer grandes concessões, muito provavelmente nós teremos uma interpretação romântica, nacionalista dessa guerra, como uma guerra de independência da Ucrânia. Tá? Daqui a alguns anos, muito provavelmente vai ter gente chamando essa guerra na Ucrânia, o nacionalismo ucraniano chamando essa guerra de independência da Ucrânia. Inclusive como parte, né, dessa construção de uma identidade nacional completamente separada, né, dos laços com a Rússia, como a gente está vendo na derrubada desse monumento. Né? O Papa usa muito, né, a analogia entre Caim e Abel, né, dois irmãos e um mata o outro. Então, para mim, particularmente, é algo bastante triste, na verdade. Né? Mas é algo, ao mesmo tempo, também compreensível e que não será a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa na história. E, né, o processo de formação de identidades nacionais é sempre muito parecido, desde o século XIX. Lembrando que a Ucrânia é um Estado recente, né? O Estado ucraniano tem apenas 30 anos de idade, e é diferente de nacionalidade ucraniana, de cultura ucraniana, estamos falando do Estado com E maiúsculo ucraniano. Então, tem essa aposta, né, de que se a Ucrânia conseguir não fazer grandes concessões nessa guerra, essa guerra vai ser chamada de Guerra de Independência da Ucrânia ou algo similar. O governo russo multou a rádio Liberty Europe, né, que é ligada ao governo dos Estados Unidos, em $1 milhão, tá, depois que o site se recusou a remover informações tidas como falsas pela lei russa. Né? E a rádio Liberty Europe é classificada pelo governo russo como um agente estrangeiro. Também em relação à Rússia e agentes estrangeiros, a Rússia afirmou que está investigando a presença de soldados de elite britânicos em território ucraniano,
se eles estariam ali para treinar ucranianos ou se eles estariam inclusive para combater, né, a serviço da Ucrânia, soldados do grupo SAS, né, o Special Air Service, né, que são as forças especiais britânicas, são os principais combatentes. Muitos dos ouvintes devem conhecer por causa do Call of Duty, né? A Turquia declarou que fechou o seu espaço aéreo para aviões carregando tropas russas para a Síria, dizendo que aviões civis e outros aviões poderão passar pelo espaço aéreo, porém aviões carregando tropas, tá, não poderão passar pelo espaço aéreo turco. Tá? Inclusive seria talvez uma medida para evitar que sírios, né, sejam enviados para a Ucrânia para combate. Isso não vai evitar, né, vai simplesmente deixar a rota maior e mais desagradável. No dia 25, a Rússia expulsou 40 diplomatas alemães em represália, né, um movimento similar feito pela Alemanha no início do mês. Falando em Alemanha, a co-presidente do Partido Social Democrata, Saskia Esken, sugeriu, né, deu uma sugestão, fez ali um leve pedido, né, para que o Gerhard Schröder peça para sair. Né, ele que liderou o Partido Social Democrata por muito tempo, ele foi chanceler da Alemanha, foi, né, o líder de governo da Alemanha pelo Partido Social Democrata, e ele tem diversos laços com a Rússia, ele tem diversos laços com empresas russas, e recentemente ele deu declarações públicas, né, em apoio ao Vladimir Putin, não em apoio à guerra, né, mas dizendo, não, a gente tem que negociar, tá? O Putin é um cara legal, enfim, o Putin é um cara que dá para conversar e tudo mais. E a co-presidente disse que Gerhard Schröder age há muitos anos apenas como um homem de negócios. Por isso devíamos parar de olhá-lo como um estadista ou como um ex-chanceler. Ele ganha seu dinheiro trabalhando para empresas estatais russas. E sua defesa de Vladimir Putin perante as acusações de crimes de guerra é simplesmente absurda e deixou de ser compatível com os princípios do partido. Ele tem que decidir entre ser um militante do Partido Social Democrata ou um defensor de Putin. Aí a Ucrânia, também na terça-feira, pediu desculpas ao Japão por conta de um vídeo. Né? Por quê? Porque o governo ucraniano, né, ali nas suas atividades de propaganda, nas suas atividades digitais, postou um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, dizendo que o fascismo e o nazismo, eles foram derrotados em 1945, eles devem ficar para trás. E o vídeo tem imagens do Hitler, do Mussolini e do Hirohito, o imperador japonês. E o Japão ficou pé da vida, né? E o Japão falou, pô, pera aí, a gente impôs sanções à Rússia, né? E vocês fazem um vídeo dizendo que a gente era fascista na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, era. Né? Mas é interessante, a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, né? Sobre essa lavagem da imagem japonesa no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto das atrocidades, mas especialmente da família imperial japonesa. Então, quando normalmente se quer usar a imagem de um líder nacionalista, expansionista, fascista japonês da Segunda Guerra Mundial, se usa a imagem de quem? Do Tojo. Que era o Marechal. Ele era Marechal General, agora eu não lembro, e que foi enforcado. Sim. Né? Que foi executado por crimes contra a humanidade. E tinha o almirante Yamamoto também. Sim. Então, assim, como usaram a imagem do imperador, que depois, né, o imperador, a família real, ela foi inocentada da guerra. É importante lembrar disso. Tanto que Hirohito foi imperador japonês até a morte dele. E ele que acaba se rendendo, mas é poupado, né? Inclusive, é o ato de humilhação do general MacArthur, né? Isso, o Douglas MacArthur que dizia que, olha, a gente tem que manter esse imperador lá, porque senão vai gerar uma convulsão geral no Japão, vai ser impossível ocupar aquele lugar e tudo mais. Lembrando que o Japão ficou ocupado, administrado diretamente pelos Estados Unidos até meados da década de 1950. Então, a Ucrânia, né, fez esse vídeo para comparar a invasão da Ucrânia com a guerra de agressão na Segunda Guerra Mundial, para comparar o atual governo russo, né, chamar o atual governo russo de ser um governo fascista, e aí usou a imagem de Mussolini, Hitler e Hirohito. E aí o Japão protestou, e o governo ucraniano retirou o vídeo e pediu desculpas, tá? Dizendo que foi completamente inapropriada a inclusão, né, do imperador japonês.
né, o imperador Showa, né, lembrando que, né, o Hirohito era o nome dele vivo, o nome dele póstumo, o nome dele da sua era Showa. E fica também, né, a recomendação, Felipe, justamente, né, por conta desses paralelismos, para os nossos ouvintes, principalmente os não asiáticos, que não utilizem, né, o símbolo da bandeira do Sol Nascente, que era o símbolo da Força Marítima de Autodefesa do Japão, que, enfim, é um símbolo esteticamente bonito, né, muitas vezes acaba virando sinônimo de Japão, mas justamente ele tem a mesma carga simbólica da suástica, né, que também foi um símbolo que foi... vamos dizer, apropriado para o mal, então evitem, né? Porque isso pode ofender muitas pessoas. Na Coreia, por exemplo, né, é um tabu completo a exibição dessa bandeira. No Canadá, o parlamento canadense aprovou uma moção, né, que pode classificar ações russas na Ucrânia como genocídio, tá, incluindo assassinatos sistemáticos, deslocamento forçado de crianças, tortura e, eventualmente, maus tratos aos restos mortais de ucranianos. E, finalmente, uma notícia de ontem, Rússia e Estados Unidos fizeram uma troca de prisioneiros, né? Os Estados Unidos receberam de volta, né, o Trevor Reed, né, que foi era aquele Marine, aquele fuzileiro naval ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, foi preso na Rússia 3 anos atrás, porque ele estava com um pendrive, e a Rússia disse que o pendrive tinha ali conteúdo sensível, enfim, que ele seria um espião, e em troca a Rússia recebe o Konstantin Yaroshenko, tá, um piloto russo que foi condenado a 20 anos de prisão por conspiração para traficar cocaína. Tá? Então tivemos aí essa troca de presos ontem, que não tem ligação direta com a guerra, mas eventualmente pode ter sido parte das conversas sobre a guerra, ou então, né, pode eventualmente ser o prenúncio, né, de conversas entre Rússia e Estados Unidos sobre a guerra, não sei. Né? Pode, ou apenas estamos especulando e pode não ter ligação direta nenhuma.